Bom, boa tarde a todos. Essa sessão chamada de Arte e Neurologia, na realidade ela começou algumas edições atrás, e no começo eu achava que eu devia chamar de Neurologia e Arte. Pura pretensão de neurologista. A arte é muito mais antiga que a neurologia, né? Embora nós achemos que as duas se confundam, pelo menos quando a gente está praticando. Então, hoje, nós vamos ter como convidado o Dr. Alexandre Bezerra. O Alexandre é médico, formado pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em cirurgia de cabeça e pescoço. Não é neurologista, mas está na proximidade, está perto, né? Então, a gente aceita. Com doutorado pela FM USP e membro da disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço do complexo ICESP HC FM USP. Mais importante do que isso, ele é um músico. Ele iniciou seus estudos de piano em 1987 e estudou no Conservatório Artes e Ciência do Brasil até 94. A partir de 2015, sob a orientação geral da professora Maria Vassileva, teve aulas de violino, violoncelo e aperfeiçoamento em teoria musical. Em 2013, participou do concurso Les Grands Amateurs em Paris, e em 2015 e 2017 participou de concertos com a OFIS, Orquestra Filarmônica de Santo Amaro, nos teatros Unítalo e Paulo Eiró, sob regência da maestrina Silvia Luizada. É Luizada mesmo. Em 2019, ainda com a Orfisa, solou o concerto número 2 de Rachmaninoff. Aliás, eu achava que era Rachmaninoff, ele me corrigiu, como é que é? Rachmaninoff. O cara é chique, ele fala russo, então aí complica. Rachmaninoff, vai. No Teatro da FMUS. Paralelamente, desenvolve estudos de musicologia que envolvem as relações entre as doenças dos compositores, eruditos e suas obras. Em 2012 lançou o canal Musicopatologia, dedicado ao tema. E realmente é o que o Alexandre vai nos mostrar hoje. O tema da apresentação vai ser doenças neurológicas entre compositores eruditos. Então ele vai falar sobre algumas doenças que acometeram determinados compositores eruditos, e alguns que eu acho que a gente pode considerar alguns compositores contemporâneos, como Gershwin e Ravel. Eu acho que posso chamar de contemporâneo? Posso, né? Eles são bem mais novos do que, mais ou menos, né? Ainda mais eu, né? A minha faixa então ficou maior. Então ele vai falar sobre dessas doenças e de permeio a essa apresentação ele vai tocar algumas obras, pedaços de obras desses compositores. Por fim, ele vai falar sobre um artista que, curiosamente, não é assim tão conhecido. Eu também não conhecia, eu tinha talvez escutado uma vez assim de longe falar, e depois eu me preocupei em estudar um pouquinho melhor, que é o Mussorgsky. É assim mesmo, Mussorgsky, falei certo esse. Então, ele vai falar sobre a doença que o acometeu, e depois ele vai fazer um pequeno intervalo, e depois ele vai apresentar. É uma coisa interessantíssima. Esse compositor, Mussorgsky, depois que faleceu, alguns amigos pintores fizeram uma exposição para ajudar a coitada da viúva, né? Quer dizer, o artista já não ganha muito quando está vivo, né? Então a viúva fica na Rua da Amargura, né? E ele vai fazer essa apresentação tocando e mostrando os quadros que foram apresentados nessa exposição. Desculpa falar muito, mas é que a gente se empolga com o assunto. Ao mesmo tempo que eu te apresento, eu te peço desculpa, daqui a uma meia hora eu vou ter que estar numa sala de Covid-19. Boa tarde a todos. Doutor Ronaldo, muito obrigado. Meu amigo Marcelo Calderaro, companheiro de piano do Caoc. Piano que eu sempre brinco, falava que devia fazer parte do filme Os Intocáveis, né? Mas, muito obrigado pelas doces palavras. O meu termo
eu chamei de apoplexia musical, né? E eu vou falar o que eu chamei também carinhosamente de quadros clínicos de uma exposição na segunda parte. Eu sou meio verborrágico aqui, no intervalo a gente abre para comentários, porque eu vou fazer muitos comentários. Na verdade, algumas coisas eu que vou perguntar, né, para os senhores. Então, deixa eu começar aqui. Acho que certamente todo mundo aqui já ouviu essa música, né? Devem até ter pensado assim: ah, isso aqui é a Ave Maria que toca no casamento, né? Na verdade, mais ou menos. É que nem aquela verdade que não teve o P de 5, né? A música do casamento é essa daqui. Na verdade, a música do casamento que todos estão falando, estão pensando, é, na verdade, uma melodia colocada em cima dessa peça que eu toquei inicialmente. E essa música acabou sendo praticamente a vice-campeã em todos os casamentos que tem, só perde certamente para a marcha nupcial, né? Mas aí os senhores perguntam, e o que isso tem a ver, né? Nós estamos falando aqui de casamento. Na verdade é o seguinte, a primeira música é uma peça dessas que praticamente definiram a música ocidental, que é o primeiro dos 2 cadernos de Bach, do Cravo Bem Temperado, onde ele fez uma coisa que não se sabia que era possível, que era compor em todas as tonalidades, né? Então é uma peça, um divisor de água, assim, tipo na medicina, uma descoberta de antibiótico, por exemplo. Bach morreu aos 67 anos de idade por causa de um acidente vascular cerebral. A música seguinte, que foi a Ave Maria, na verdade é a oração, na verdade a prece da Ave Maria em latim, que foi a melodia colocada em cima da base harmônica de Bach por um outro compositor, mais ou menos 170 anos depois, que foi Charles Gounod, que aos 75 anos de idade morreu depois de ficar 3 dias em um coma apoplético, devido a um acidente vascular cerebral, provavelmente hemorrágico. A marcha nupcial, né, a nossa campeã, foi composta pelo compositor que é o vice-campeão de precocidade, só perde para Mozart, que foi Mendelssohn. Ele foi realmente uma figura fantástica na música da Alemanha da sua época, e realmente ele foi muito precoce. Quando ele tinha 22 anos, ele fez 2 coisas muito, muito fantásticas. 22, a gente estava no 5º ano da faculdade, né? A primeira delas foi que ele pegou um amigo dele que falou assim: olha, meu avô tinha uma missa aqui interessante aqui para a gente fazer, e no fim de contas eles pegaram a partitura do Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach, e depois de 70 anos da morte dele, encenaram de novo essa peça, que é uma peça gigante, entre 3 horas e meia de duração. Basicamente isso causou o renascimento do nome de Bach, que estava meio esquecido na época, e ele voltou para o panteão da música clássica, de onde nunca deveria ter saído, né? E aos 22 anos ele também fez uma outra coisa. Ele compôs uma peça que se chama Sonhos de uma Noite de Verão, baseado no poema homônimo de William Shakespeare, que tem na história um casamento, e é essa marcha nupcial que é tão conhecida de todos. E infelizmente a precocidade de Mendelssohn não foi apenas musical, ele também faleceu apenas aos 38 anos de idade devido a um acidente vascular cerebral. Na verdade, eu estou aqui com muito orgulho para que a gente consiga debater alguns casos neurológicos que envolveram os compositores de música erudita. Assim, nós vamos falar de doenças cerebrovasculares, né, com esses casos de Handel by Haydn, os Mendelssohn, já vou explicar, e outros casos um pouco mais modernos do século XX,
né? Depois vamos falar de neoplasia cerebral, demência e amusia no caso do Ravel, e a encefalopatia alcoólica no caso Mussorgsky. E depois a apresentação e a história dessa peça, Quadros de minha exposição. Nós começamos no Barroco, com o compositor alemão Georg Friedrich Händel. Essa aqui é a estátua dele na frente do mercado de Halle, que é a sua cidade natal. Mas no fim da sua vida, ele acabou, no fim não, no meio da sua vida, ele foi para Londres, né, que acabou se naturalizando em inglês. A história médica de Handel começa aos 54 anos. A gente já vê que, além de ele ser um grande compositor, ele era um compositor grande, né? Ele provavelmente foi o mais obeso dos compositores. Se você der um close na papadinha dele, você percebe que ele realmente... Os senhores sabem melhor do que eu, que existe aquela famosa história que é a idade do seu homem, a idade dos seus vasos, né? Então, ele tinha certamente alguns dos critérios que são hoje muito conhecidos para as doenças vasculares, como obesidade, tabagismo, estresse violento, sedentarismo. Além disso, possivelmente ele era também diabético, hipertenso, aterosclerótico, mas não se tinha esses diagnósticos na época, né? Hoje em dia, existe aquela gordofobia, né? Não pode falar que é obeso, mesmo que isso seja um CID, né? Mas ele chegou a sofrer esse tipo de bullying, que foi retratado por um amigo dele como se fosse um porco aqui tocando o órgão. Tem um outro amigo que diz que o corpo dele, ao tocar órgão, era um triângulo isósceles numa base larga. Quer dizer, ele realmente era forte, né? E o amigo era cruel, ficaram 14 anos sem se falar, mas no fim refizeram as pazes e ele colocou no testamento dele, né? Morreu rico. E o que aconteceu com o Handel foi o seguinte: a história médica dele é uma sucessão de diversos eventos isquêmicos. O primeiro, aos 54 anos, que ele perdeu movimentos de 3 quirodáctilos da mão direita e... No segunda vez, ele, além de ter perdido força no membro superior direito, ele teve uma cegueira à esquerda e ele também teve, em alguns momentos, alguns episódios de dislexia, eventualmente, de acordo com os eventos isquêmicos que ele teve. Ele, de maneira geral, se recuperou bem, pelo menos do ponto de vista motor, de todas esses 5 AVCs que ele teve. E, na verdade, o último foi relativamente recém-descoberto, né? A gente está num congresso médico, você fala recém-descoberto, parece que saiu na Journal of Musical Pathology do ano passado, mas, na verdade, foi em 82 que um musicólogo irlandês descobriu o que seria o 5º acidente vascular dele. Mas o que mais chama atenção no caso de Handel foi o seguinte: ele sofreu do que se chamava na época de gutta serena, que é, na verdade, a cegueira, entre aspas, como se dizia na época, sem que houvesse culpa dos olhos, né? Ou seja, o conceito, né, de amorosa e fugaz. E ele chegou a ser submetido 3 vezes a uma cirurgia, porque talvez tivesse uma catarata junto ou talvez fosse um diagnóstico errado. A primeira vez por um grande cirurgião, a segunda por um desconhecido e a terceira por um cidadão que é uma figuraça que eu vou comentar no caso de Bach. Né? A técnica chamava couching, que vem do francês, que é coucher, onde você basicamente deita o cristalino para entrar mais luz, né? E aí a pessoa vê melhor. Mas, infelizmente, a cirurgia dele as 3 não tiveram sucesso e ele passou os últimos anos da vida dele completamente cego. E isso sim o abalou profundamente. Quando ele viu seu próprio oratório, Sansão, no episódio que o Sansão, né, teve os olhos vazados, ele chorava compulsivamente e ele basicamente parou de compor novas coisas. Ele basicamente fez rearranjos de obras antigas depois da cegueira. Isso aqui eu estava falando que ele provavelmente era o mais obeso dos compositores, e olha que ele tinha uns concorrentes de peso, né? Esse aqui é Johannes Brahms, com seu visual que lembra o velho São Nicolau, e também Rossini, né, que ficou rico, passou os últimos quase 40 anos da sua vida dedicado à sua outra paixão, que é a gastronomia. Esse prato aqui é um prato buff à Rossini, que ainda tem nos restaurantes franceses por aí. Mas Handel realmente teve toda essa história e uma semana depois da sua última apresentação, que foi da sua obra mais conhecida, que é o Messias, ele realmente teve um outro AVC e dessa vez acabou indo a óbito.
O próximo compositor é o Bach, que tem umas semelhanças de vida muito curiosas com o Handel. Ele também era um homem grande, provavelmente obeso, só que ele era alto, né? Tinha 1,80. É engraçado a gente das alturas, né, das pessoas, né? O Chopin, por exemplo, tinha 1,58, né? Ou seja, uns 5 centímetros a mais que o Santos Dumont, segundo dizem. Essa aqui é a estátua dele na Catedral de Leipzig, onde teve toda essa cerimônia que eu falei para vocês. E Bach também, o Bach teve realmente a catarata, né? Na época eles chamavam de olho de cabra, né? E ele foi submetido a este procedimento cirúrgico também. O cirurgião de Bach certamente era uma figuraça, chamava John Taylor Chevalier. Você acha que é um cavalheiro da rainha, tudo, mas na verdade ele levava o seu centro cirúrgico ambulante com o cavalo, o que era relativamente comum. O pessoal ia passeando de cidade por cidade e fazendo os procedimentos. É lógico que, além de todas as outras síndromes metabólicas de Bach, a gente fica na suspeita de que ele possa ter tido diabetes. Afinal de contas, ele teve uma infecção na ferida operatória. Mas se você for olhar como que era a antisepsia daquela época, ainda mais no lombo do cavalo, não precisa de muito diabetes, né? Mas o que aconteceu com o Bach foi que ele fez a cirurgia, ele até recuperou parcialmente a visão. Na época eles faziam primeiro do olho direito, porque o cirurgião era destro, né? Depois se desse certo, aí tentava do outro lado. Mas aí o que aconteceu com ele? Ele teve uma infecção local, que evoluiu para uma celulite de face, que evoluiu para uma sinusite, que evoluiu para um aumento de volume cervical, que não dá para saber se era apenas a linfonodomegalia ou realmente evoluiu para um abscesso, como se fosse uma cascata descendente. Depois ele teve quadro pulmonar, ou seja, teve uma pneumonia, ficou ruim, e nesta tempestade metabólica, ele teve um AVC e que foi a causa da morte dele, né? Quer dizer, se fosse hoje em dia, né, seria aquela morte metatraumática, porque na verdade foi uma complicação de uma cirurgia, né? A gente que é cirurgião é ruim, né? Mas foi o que aconteceu com ele. O outro compositor também foi um compositor bastante longevo, Haydn, né, que morreu com 77 anos, e que não morreu de AVC, na verdade. Ele morreu de ICC, de insuficiência cardíaca, e naquela época, né, os tratamentos eram tão assim que a história clínica vai se tornando bastante característica, né, ou de livro, né. Mas Haydn teve algumas características que fazem com que muitos neurologistas suspeitem de que ele tivesse doença microangiopática. Ele teve, por exemplo, no final da vida dele, além da fraqueza causada pelo ICC, ele tinha alterações urinárias, que não era só de prostatismo, ele tinha também alterações de memória e alterações de marcha. A última grande obra de Haydn, já com 74 anos, foi um oratório chamado A Criação, que é praticamente sua obra-prima. Este quadro é bastante curioso, porque mostra o Haydn aqui, na verdade, numa cadeira de rodas. Ele teve alterações de marcha que não eram ortopédicas, eram alterações de cunho neurológico também, um pouco difícil de caracterizar. E esta daqui é a estreia dessa ópera no Teatro da Universidade de Oxford. Tem um detalhe curioso aqui, que esse cidadão de casaco escuro aqui é o Beethoven, que esteve presente nessa apresentação. O Haydn, depois de ter feito essa obra, ele reclamava, eu não consigo mais ter a mesma capacidade criativa de uma forma mais ou menos aguda depois que ele fez esta obra. Ele ainda chegou a fazer um outro oratório, que se chama As Quatro Estações, mas ele mesmo dizia que não tem a mesma qualidade do que ele realmente percebia a dificuldade dele no ato da criação. Agora, falar que é uma obra ruim é que nem você falar assim, olha, esse aqui não é dos 30 melhores gols do Pelé, mas ainda assim é isso daí. E o Haydn, quando ele estava muito fraco, a Viena estava sendo atacada pelos exércitos de Napoleão, Haydn já não conseguia mais tocar, e aí o pessoal trocou, não existia piano na época, né? Era um cravo, né? Trocou um cravo dele por uma espineta menor, e no dia da sua morte ele estava com tanta fraqueza, mas a última peça que ele tocou é o famoso andante do seu quarteto, ele chamou de Kaiser, mas hoje em dia é chamado de Imperador.
Não sei se vocês já reconheceram essa música, já que a gente falou em futebol, porque essa música se tornou o hino da Alemanha também, né? Então, é a última peça que Haydn tocou na vida dele, né? Agora nós vamos contar um outro caso aqui curioso, que é o caso do Mendelssohn, né? Eu já falei para vocês, né, que ele foi realmente muito precoce. Para que vocês tenham ideia, a famosa Filarmônica de Berlim com Herbert von Karajan, né, que tem toda aquela pompa e circunstância e tudo mais, a obra de um compositor mais jovem que eles tocaram e gravaram foi a Oitava Sinfonia de Mendelssohn, que ele compôs com 15 anos de idade. Ele, com 13 anos de idade, ele já tinha à sua disposição uma orquestra para tocar as suas obras, que ele compunha a sinfonia desde os 11. O pai dele era muito rico, era um banqueiro muito rico. E eu falei os Mendelssohn, porque esta moça aqui é a Fanny Mendelssohn. O Mendelssohn e Mozart acabaram tendo um certo parentesco por causa de casamentos, né, das mulheres, mas existe um outro paralelo curioso entre Mendelssohn e Mozart. Ambos tinham uma irmã talentosíssima, que tocava, que compunha e tudo mais. No caso, a irmã de Mozart era bastante talentosa, mas não seguiu carreira de mãe, né, dona de casa. Mas a Fanny, essa sim, ela seguiu carreira de concertista, de maestrina, regente de coral. Ela tem um concerto para piano e orquestra muito, muito bonito. E o que acontece? A história médica do Mendelssohn começa na água. A gôndola veneziana que ele tenta reproduzir. Veneza, vários compositores tiveram obras dedicadas a Veneza, na terra do Vivaldi. O Wagner, inclusive, está enterrado lá. A história médica de Mendelssohn talvez tenha começado na água. Ele gostava de nadar com os amigos no Rio Reno e nadava bem, eles nadavam regularmente, tudo, até que teve uma vez que ele se afogou. Foi salvo pelos amigos. Acharam estranho, porque do nada ele se afogou e de repente ele foi retirado da água em coma, teve 3 convulsões e ficou 3 dias em coma apoplético. Mas depois ele se recuperou. Só que a partir deste momento e nos últimos 7 anos da vida dele, ele começou a queixar-se muito de cefaleias, algumas assim incapacitantes. E aí o que aconteceu? Quando a irmã dele, que eles eram muito ligados, tinha 42 anos, ela teve uma morte súbita, que o quadro clínico sugere talvez um acidente vascular hemorrágico súbito, e isso o deixou, obviamente, arrasado. Ele ficou muito, muito deprimido. A obra que ele fez depois desse evento é muito diferente da obra dele, que é uma obra bastante alegre, ficou uma obra bastante sombria, e ele, com 38 anos, um episódio de piora dessa cefaleia forte dele, ele também teve um AVCH e faleceu, também subitamente. O que chama atenção no caso é que ele e a irmã tiveram a mesma morte súbita, e o pai, que era o banqueiro, também teve uma morte súbita com 58 anos, e o avô dele, que aliás foi um rabino assim, muito respeitado na sua época, e chamava Moses Mendelssohn, também ele tinha também uma cegueira e ele também teve uma morte súbita. Então, obviamente, fica aquela suspeita de alguma coisa familiar aí que ceifou todo, né? Todos eles, porque não tem mais nenhum descendente. Agora, eu queria passar um pouco para o século XX, os contemporâneos nossos, porque assim, até então o paciente, né, ele tinha lá o seu AVCH, ficava lá com sua sequela e na imensa maioria das vezes morria, mas não tinha tanta influência na sua obra. Mas isso mudou com esses cidadãos aqui do século XX. O século XX é que nós estamos já na Rússia soviética, né? Depois da Revolução e depois que, né, as coisas se acalmaram lá, eles começaram a florescer artes em todos os cantos, onde eles sempre foram muito artísticos, no cinema, no balé, na dança. E esse aqui é Igor Stravinsky, o maior compositor de balé depois de Tchaikovsky.
Ele foi bastante famoso. Olha lá a foto dele com um cigarrinho, né? E ele, com 74 anos, teve um AVC. Ele viveu ainda alguns anos depois desse AVC. E a obra que ele fez depois do AVC foi uma obra de muita qualidade. Ele teve as obras logo do começo da vida, o meio mais ou menos, e o final são obras de muita qualidade. O mesmo aconteceu com este compositor, que também era um excepcional pianista, que é o Benjamin Britten, no caso é um inglês, que depois do seu AVC começou a ter uma obra também bastante recomendável. Não uma obra pior, na verdade uma obra até melhor. Mas o que mais chamou a atenção foi esse outro aqui, um compositor russo menos conhecido, que se chama Vissarion Shebalin. Né? O que acontece com esse compositor? Ele foi professor do Conservatório de Moscou também, né? Mas assim, só para dar um preâmbulo, né? Principalmente no começo, na primeira metade do século passado, começaram a ter aqueles estudos que deram origem ao que hoje é a neurolinguística, né? As relações entre a fala e diversas outras alterações. Então, por exemplo, aquele Noam Chomsky, que era um linguista famoso, que aliás parece que mora no Brasil, né? Deve estar vivo com 100 e alguns anos. Foram muito afetados, né? Aliás, de curiosidade, se alguém quiser assistir alguma coisa relacionada, existem as 6 lectures que o Leonard Bernstein, que é um dos maiores músicos da segunda metade do século XX, que ele fez na sua faculdade, Harvard, e que ele fala bastante dessa questão, dessa relação da música com a linguagem. Porque, na verdade, a música é uma linguagem. E existem alguns paralelos que são irresistíveis, né? A letra com a nota, a fraseado com a ideia, a harmonia com o tom que você quer dar, etc. e tal. E o que aconteceu com o Shebalin? Ele teve um AVC muito sério, ficou em coma, depois se recuperou, e ele, apesar de hemiplégico à esquerda, ele continuava dando aula para os alunos do Conservatório de Moscou. Mas o que chamava atenção, que parece que causou um certo na época dele, é que ele depois do AVC, ele teve uma afasia. Ele teve uma afasia total. Então, assim, o pessoal parece que ficou meio... Poxa vida, mas a linguagem, a música e tudo, ele conseguia compôs sinfonia, compôs concertos depois, mesmo depois da afasia. Essa história ficou mais interessante ainda com este outro, que é o Alfred Schnittke, que foi também professor do Conservatório de Moscou, aluno do Shebalin, e que depois que teve o seu AVC, ele teve algumas curiosidades. Ele mudou o estilo musical, não é só o caráter, ele mudou assim, o estilo, ele se tornou um estilo polifônico, alguma coisa que ele não tinha antes. O Schnittke, de todos esses compositores, aquele que parece ser mais óbvio, o fato de que a música dele melhorou depois, né? Ele tem um duo para piano e viola muito bonito da sua vida tardia, e a sua 9ª sinfonia, que é enorme, foram depois dessa. E os musicólogos, eles realmente acham que a música dele progrediu. É curioso que essa pedra aqui é o túmulo dele, né? É um símbolo bastante forte, porque é um pentagrama de música, isso aqui é uma pausa, e isso aqui é uma fermata. A fermata é um sinal que faz com que você toque aquela nota pelo tempo que você quiser. Pode ser nota, pode ser pausa, então ele é o tempo que você quiser. Então o que ele está querendo dizer aqui? Ele está em pausa, né? Ele teve uma afasia com uma fermata por tempo indefinido, só que ainda assim em fortíssimo, né? De tudo que ele queria falar, mas não conseguia.
coisa que eu acho muito interessante nesta época, um outro assunto aqui que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho bastante interessante, que é o seguinte: esse aqui é outro russo, né? Chama Konstantin Stanislavski. Ele não é músico, ele foi um grande professor de artes cênicas e ele desenvolveu um método que ficou tão forte entre os atores que eu posso chamar de o método. Então, o que o Stanislavski dizia? Ele dizia que você precisa vivenciar aquilo que o seu personagem vai ter. E os seus seguidores fiéis, eles levam isso ao pé da letra. Por exemplo, aquele famoso ator que fez o Coringa e que se matou, essa imersão que ele deu no personagem causou alguns distúrbios psiquiátricos nele que poderiam ter levado a isso. Mas o caso que eu acho mais fantástico, né, é deste fantástico ator que é o Daniel Day-Lewis, que estourou no mundo com esse filme aqui, Meu Pé Esquerdo. Então, é a história de um pintor que ele teve uma paralisia cerebral, ele só conseguia mexer o pé esquerdo, né? E só que ele começou a pintar com isso daqui. O que eu acho que ficaram famosos são os quadros, né? Esse aqui é um quadro dele mesmo, por exemplo. Chama Christy Brown, irlandês realmente. Este Daniel Day-Lewis, ele ficou 9 meses sem se mexer, teve atrofia. Ele chegou, inclusive, a ter uma fratura de costela. Ele, assim, são esses meio doidos que também entram tanto na vida do personagem que é demais também, né? E isso me lembra, metaforicamente, uma outra questão que é... Essa música todo mundo conhece, né? Eu não tenho como tocar aqui as músicas desses russos aqui. É aí que vem a questão que eu queria falar para vocês. Esse aqui é o nosso grande Gonzagão. E eu falo que o Gonzagão, Luiz Gonzaga, ele é que nem a ópera O Elixir do Amor. Todo mundo, a ópera inteira de músicas alegres, calmas, até meio infantis, mas a que ficou mais famosa é a Una Furtiva Lá, que é uma música triste. Então ele era o rei do baião, né? Que era o ritmo que predominou no Nordeste brasileiro até antes dos trio elétricos, etc e tal. Mas a música mais conhecida é a famosa música do Assum Preto, onde ele fala, na estrofe ele fala: furar os olhos do Assum Preto para ele assim cantar melhor. Então, assim, é lógico que a comparação do cérebro de um pássaro com um humano é metafórica, mas assim, você precisa privar alguém de um sentido para melhorar outro, né? É lógico que existe a questão psicológica, mas assim, às vezes a gente fica com dúvidas avaliando a neuroplasticidade cerebral, como que isso funciona, né? Eu acho isso incrível, porque assim, o cidadão que teve um AVC, ele realmente, o cérebro foi o órgão afetado pela doença dele, e ainda assim, novas conexões fizeram coisas melhores. É o mesmo paralelo que você pode fazer com aquele que, para muitos, inclusive para mim, é o maior compositor de todos, que é o Beethoven, que foi o único deles que era surdo. Ele não foi o único surdo, mas ele foi o único que realmente fez a carreira inteira surdo. Os outros tiveram surdez no final das suas vidas. Então essa questão da neuroplasticidade aí, que envolve aí o Assum Preto, o Beethoven e o Schnittke, eu acho que é um assunto fascinante. Vamos falar aqui de um outro caso aqui. Eu fico imaginando assim: você vai lá, faz a sua residência, né, decorou o livro do Ângelo de Neuroanatomia Funcional, o livro do Nitrini, sabe tudo, coloca a plaquinha na frente, aí chega lá o primeiro paciente: pois não, queixa e duração. A queixa é que eu fui tocar piano e errei. Duração, ontem. Foi mais ou menos isso o que aconteceu com Gershwin. Gershwin foi o primeiro compositor realmente mundialmente famoso americano. Na verdade, a família dele era de origem russa, saíram da União Soviética, da Rússia na época ainda, né? Na transição do século XIX para o XX, por causa de perseguição aos judeus, né? E aí o que acontece? Eles se estabeleceram em Nova York e Gershwin ficou muito famoso. Tanto ele quanto o irmão, que chamava Ira, ficaram muito famosos no que a gente chama de música de crossover, aquela anastomose entre a música clássica ou música de concerto e a música de bar, né? Tanto é que essa Rhapsody in Blue, que é a famosíssima dele, você vê que ele é estreado com uma jazz band e piano, né? Mas o que aconteceu com Gershwin, na verdade, foi o seguinte: ele era um grande pianista, lógico, não era do nível dos russos, porque os russos nessa época já eram uma coisa de louco na arte do piano. Mas o Gershwin, ele realmente queria alguma coisa muito séria na música, né? Ele queria realmente ser um grande compositor. Ele tem duas histórias curiosas,
que primeiro ele encontrou com o Ravel, quando o Ravel fez uma turnê nos Estados Unidos. Ele falou pro Ravel que ele queria aprender a compor que nem o Ravel. E o Ravel, que era finíssimo, suíço, de origem suíça, ele virou para ele e falou assim: olha, você não precisa aprender a compor que nem o Ravel. Você não tem que ser um segundo Ravel, você tem que ser um primeiro Gershwin. É uma elegância, mas não queria aluno nenhum, na verdade, né? Depois a gente vai falar um pouco do Ravel também. E a segunda foi justamente também com o Stravinsky. O Stravinsky estava lá, ele chegou e falou: Stravinsky, eu queria compor que nem você. O Stravinsky virou para ele e falou assim: escuta, você não é aquele que compõe canções para Broadway e ganhou milhões de dólares fazendo isso? Falou: sou eu. Falou: aí o Stravinsky, então eu que tenho que aprender a compor com você, né? Mas o Gershwin ficou tão rico que, para vocês terem ideia, ele praticamente teve um neurocirurgião para chamar de seu, assim, não é qualquer um, né? Mas o que acontece com o Gershwin foi isso. Uma vez ele estava num ensaio do seu concerto em Fá, que é um concerto para piano e orquestra, bastante difícil e tudo mais, e ele basicamente teve um branco. Ele estava tocando, a orquestra tocando, e ele teve um branco lá no meio do caminho, e ele se perdeu. Mas assim, não foi um branco muito forte, porque a orquestra continuou, a música continuou. E essas músicas, tanto a Rhapsody in Blue quanto essa, Jazz Band, piano, né, às vezes ele dava uma improvisada ali no meio, quer dizer, então, não sei se ficou pela liberdade, mas ele, na cabeça dele, falou: eu tive realmente um momento de perda de consciência. E aí ele procurou um neurologista. E o Gershwin é curioso, porque foi assim, ele foi o compositor que mais temos, pelo menos até a primeira metade do século XX, descrições neurológicas bastante acuradas, né? Então eles mostram lá, fizeram reflexo, Babinski, não sei o que lá, normal. Acharam que ele estava estressado. Aí outro dia ele teve uma outra crise de ausência que ele perdeu, quase caiu, os irmãos que seguraram. Aí ele foi ver de novo. Aí o pessoal que vai, né, e tira aquela história mais pormenorizada, eles viram que, na verdade, ele já tinha uma manifestação neurológica antes, que é uma sensação, um odor. Ele sentia um odor de borracha queimada, que para ele era insuportável esse odor de borracha queimada. Assim, mas ele achava que era uma coisa, sei lá, da cabeça dele. E outra coisa que começou a acontecer, ele teve mudança de comportamento. Ele se tornou mais depressivo, começou a fazer terapia 5 vezes por semana, ou seja, todo dia, né? Passa no médico, faz aqui, faz exame, fez líquor, normal, tudo normal. Aí até que um dia ele estava num concerto dele e ele teve um mal súbito no concerto dele e foi levado direto para o hospital. E aí a equipe médica, o hospital Cedar of Lebanon, na época ele morava lá em Los Angeles, era o sírio-libanês de lá, né, da época. E aí o que aconteceu? Eles viram que ele estava com uma anisocoria e com algumas outras alterações. Então ele ficou internado para fazer uma avaliação. E aí começou uma coisa de chamar um neurocirurgião. Chamaram um professor que olhou e falou: olha, o caso dele aqui, eu já me aposentei, eu prefiro chamar outro. Chamou um que estava no iate, chamaram outro que também estava no barco, precisaram chamar a Marinha Americana para pegar, resgatar. O médico chegou lá e falou: esse paciente está assim, ele está com desvio de linha média, etc e tal, não vai dar tempo. Colocou um outro neurocirurgião para avaliar o caso dele. E em 48 horas, o estado neurológico dele se deteriorou profundamente. Ele precisou ser entubado e começou a ter as descrições, né? Ó, o reflexo cremastérico parou, etc e tal. Ele começou a ter dificuldade para respirar, rebaixou, etc e tal. Bom, no fim de contas, ele acabou sendo submetido a uma craniotomia descompressiva e foi detectado que ele tinha um GBM, né? Foi esse o quadro dele. Obviamente não era possível de se tirar. Tem até uma curiosidade que tem um relato de que havia uma alteração e suspeita de um tumor cerebral porque ele tinha uma alteração no raio-x de crânio. Você já imagina que então não devia ser muito pequeno. Por isso que eu falo, eu que não sou pianista, eu sou pianeiro, né? Operador de piano. Toda vez que eu toco e erro umas notas assim, eu fico feliz de imaginar que não é o caso dele. Mas o Gershwin
veio né, a falecer por um GBM. O relato do neurocirurgião na época que falou dele, ele falou, olha, realmente é um tumor que não tinha o que a ser feito especificamente no caso dele. Hoje em dia o GBM, infelizmente, ainda às vezes é bastante cruel, né? Bom, este daqui é um dos casos mais neurologicamente interessantes entre todos os compositores, que é o Ravel. O Ravel chama muito atenção porque ele desenvolveu um quadro demencial e ele desenvolveu uma coisa que é uma amusia. Quer dizer, você não conseguir fazer música para um cidadão que é um grande compositor acaba sendo muito mais impactante, né? Mas, na verdade, não foi apenas uma amusia. O que aconteceu? O Ravel, ele estava uma vez numa estação de trem com a Marguerite Long, que é uma amiga dele, pianista, etc e tal, e ele teve também uma confusão mental meio estranha. Foi a primeira que foi relatada. De lá para cá, ele passou os últimos 8 anos da vida dele com um quadro demencial lentamente progressivo, até que ele começava a ficar repetindo caligrafia para ver se conseguia voltar a escrever. E ele tem uma frase que eu sempre falo que assim é muito impactante, né, do ponto de vista neurológico. Ele fala assim: eu ouço a música na minha cabeça, eu não consigo passar para o papel. Ele não conseguia. E ele, que sempre foi muito rigoroso, criterioso, ele passou a não ter mais esse critério. Se alguém chegasse e tocasse errado para ele, não fazia muita diferença. Esse quadro aqui é um quadro que acho que vocês já devem conhecer, né? De um escritor, de um pintor irlandês, inglês, que ele foi fazendo um autorretrato dele em meio a um quadro demencial. Curioso, porque ele ainda conseguiu fazer, né? Mas assim, no caso do Ravel, isso não aconteceu. Ele simplesmente não conseguia mais fazer sua música. Então ele não teve, assim, uma alteração no padrão da sua música. O que ele teve foi que ele não conseguiu mais fazer. Mas aí nós ficamos com alguns debates que são mais ou menos eternos, que é o debate do Bolero de Ravel. Porque o que acontece? O Bolero de Ravel, que é a música mais conhecida dele, é uma música que tem um padrão de repetitividade que é absurdo. Nenhuma outra peça é deste jeito. Então ficam aquelas discussões de se isso é normal ou patológico. Vamos tentar esmiuçar. Do ponto de vista musical, o Bolero de Ravel é uma peça que ele escreveu sob encomenda de uma bailarina chamada Ida Rubinstein, que era para fazer uma cena, e realmente tinha cena, e a música era para ir crescendo, enquanto as outras bailarinas iam se juntando, né? Então, realmente, neste sentido, a música cumpriu bem a função que ele tinha, né? Na premiere, na primeira apresentação, teve gente que ficou histérica, arrancou o veludo do teatro, né? Que foi, no caso, o Opéra de Paris. Foi uma música que realmente levou as pessoas a um estado hipnótico curioso já naquela época. E se você for ver bem, a melodia é uma melodia envolvente, bonita, mas uma melodia simples que basicamente ela tem uma pequena alteração dela, que é uma alteração até relacionada ao jazz. O Ravel gostava muito de jazz, quando foi para os Estados Unidos ficou impressionado, etc e tal, mas é basicamente uma melodia única em que não vira nada e tem aquele padrão de repetição que repete, se não me engano, 87 vezes aquele padrão rítmico, né? Aí você fala, o que eu posso dizer? Está relacionado ou não está? Uma coisa, assim, nós temos certeza. Ele já estava no seu quadro demencial nesta época, na época que ele compôs o Bolero. Isso já aconteceu. Agora, ele quis que fosse desse jeito. E assim, quando você pega um cidadão que é um gênio, ele fala, eu quis arrepiar para vocês mostrar que é possível. Mas na época que ele compôs, ele também compôs os seus 2 concertos para piano e orquestra, que são muito diferentes um do outro. O primeiro é um concerto super alegre, vivo, etc e tal, e o segundo, que é o tal do concerto para a mão esquerda, que ele fez baseado numa solicitação de um pianista austríaco que perdeu um braço na guerra, e tudo isso foi composto mais ou menos ao mesmo tempo. Só que aí você fala assim, pô, mas ele compôs essas peças maravilhosas, mas aí você começa a
prestar atenção que mesmo nessas peças existem alguns padrões que você pode considerar repetitivos ou com influência do hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Assim, tem muitos artigos médicos que debatem esse tipo de assunto de uma maneira bastante aprofundada. Mas, por exemplo, o seu concerto, que é o Alegre, é o primeiro concerto em sol, ele tem no segundo movimento um motivo que também se repete de uma maneira muito acima do que era o normal. Então a gente fica pensando, será que ele tinha alguma coisa? Já não tinha. Assim, esse debate é um debate neurológico mais interessante que tem sobre o caso do Ravel. E outra coisa que ficou muito clara nele, né, no começo ele não perdeu a crítica, né? Ele sabia que ele estava ruim, né? Aí o meu colega, o Dr. Calderaro, já me ensinou, que eu não sabia, que o quadro depressivo também pode ser uma manifestação de um quadro demencial, porque ele entrou naquela depressão daquelas que o relato das pessoas era daquelas assim, você não conseguia sentar na frente dele. A maneira que ele olhava para você já se deprimia, né? Eu me lembro quando eu era interno na psiquiatria, eu fui fazer a história de uma paciente que estava internada por depressão. Assim, é impressionante, parece que ela suga a sua energia quando você está falando, né? É muito grave. E isso era o que aconteceu com o Ravel. As pessoas dizem que não conseguiam ficar muito perto dele, né? E aí o que acontece? Ele teve um acidente, foi atropelado por um táxi, quebrou uns dentes, fratura de mandíbula, etc., de maxila. E depois desse acidente, o quadro dele piorou demais. E na época chamaram lá um grande neurocirurgião francês para ver se o caso dele era um caso neurocirúrgico. Porque na época eles estavam querendo ver alguma coisa específica, já estavam suspeitando de alguma coisa. Na verdade, é assim, eu falo que a história da propedêutica armada entre os compositores de música clássica, ela começou de forma armada mesmo, né? O Haydn, que nós falamos lá no começo, ele teve, depois de 3 dias da sua morte, ele teve o túmulo violado, deram lá um pichuleco pro guardador de túmulo, roubaram o corpo dele e separaram a cabeça dele. Por quê? Porque eram estudantes de frenologia. Eles queriam pegar os grandes gênios e fazer aquelas medidas, etc. e tal, para ver se tinha alguma coisa. Fizeram isso com Haydn. Tentaram fazer com outros também. Com Beethoven tentaram. Mas Beethoven, ele tem uma outra história. Como ele tinha surdez, ele queria que sua surdez fosse estudada, ele foi autopsiado pelo grande Rokitansky, que realmente fez o que se tinha de possível na época para tentar desvendar a surdez. Tanto é que ele falava, olha, esse osso aqui está espessado, essa espessura que era até 6 milímetros, no caso dele está 12, que é o que levantou a hipótese de Page como causa da surdez, etc. e tal. O crânio de Beethoven, que está em exposição no museu na Alemanha, tem lá uma serrada, né, no osso temporal. Por isso que eu falo que a armada, nessa turma era armada mesmo, né? O Gershwin foi submetido a uma neurocirurgia e o Ravel também foi submetido a uma cirurgia que é polêmica, foi bem polêmica. Na verdade, seria como se fosse uma craniotomia exploradora, né, que a gente faz na barriga, né? E por quê? O neurocirurgião, ele queria ver se tinha alguma coisa. Ele começou a suspeitar de tumor, começou a suspeitar, né? Então, assim, fizeram lá uma avaliação do quarto ventrículo, do líquor, etc e tal. Não acharam nada. Ventrículo, pneumografia, né? Chegaram a fazer isso pro Ravel, mas não viram nada também. Ele só achou que a consistência do parênquima encefálico dele estava mais amolecida do que o normal, e depois da cirurgia o Ravel entrou num choque séptico e morreu 3 dias depois da cirurgia também. Então esse é um caso bastante interessante do Ravel, que tem inúmeros desdobramentos, né? E agora o caso de Mussorgsky, né, que o Dr. Ronaldo falou. Mussorgsky, Modest Mussorgsky, né, uma curiosidade. Mussorgsky foi... você imagina que a sua foto que fica para a humanidade é essa foto da esquerda aqui, ó, narizão vermelho, olha só, né? Essa foto foi pintada por um grande pintor russo na época, quando ele tinha 40 anos. Essa foto do Mussorgsky com 40 anos, né? Ele morreu aos 42, né, de etilismo, inclusive no dia do seu aniversário. Que, aliás, ele tinha ganho um dinheiro e subornou o guarda para comprar vodka. O que acontece com o Mussorgsky é o seguinte. A gente falou
do Chinichki, né, do Conservatório de Moscou, etc. e tal, que realmente hoje é o mais tradicional que existe, né, do século XX, eles foram muito. Mas o Mussorgsky, que é da época do czarismo, né, e o czarismo, na verdade, foi uma grande monarquia feudal estendida na Rússia, né. Então, o que acontece é que estes compositores da primeira leva, eles não tinham formação musical na Rússia, eles tinham que procurar fora, geralmente na Alemanha ou na França. Então, essa primeira geração que foi Glinka, Korsakov, Alexander Borodin, todos eles não eram músicos, eles tinham outra profissão, né? O Borodin, por exemplo, era médico, né? Morreu de uma forma aguda por um aneurisma dissecante de aorta. O Nikolai Rimsky-Korsakov, que foi grande amigo do Mussorgsky, era um químico, professor de química bastante importante, e todos eles tinham suas profissões. O Mussorgsky, ele era parte do exército, né? Ele era tinha um cargo administrativo de exército, né? E o Mussorgsky, ele teve 2 eventos na vida dele que deflagraram uma crise de etilismo absurda. Ele já tinha, talvez, alguns já questionam algumas características psiquiátricas dele desde sempre. Ele gostava de falar empolado, bonito, etc e tal. E a família dele sofreu muito quando o czar Alexander III proibiu os servos, né? Então a família dele teve um decréscimo de qualidade de vida muito grande, que foi muito ruim para ele. E depois a mãe dele morreu. Quando a mãe dele morreu, porque assim, beber lá na Rússia, todos eles bebiam, né? Mas ele teve realmente uma crise de etilismo violenta, que ele ficou meio que em coma durante quase uma semana. E aí o que acontece? Do ponto de vista musical, o Mussorgsky é uma figura fantástica, porque na época, na hora que a sua obra é muito entrecortada, ele faz a obra, de repente ele tem uma crise de etilismo absurda, e aí ele fica meses sem fazer nada, aí de repente uma semana ele vai lá e faz uma ópera inteira, aí daqui a pouco ele bebe de novo, cai de novo. O compositor que mais sofreu com o etilismo. Muitos bebiam muito, né? O Beethoven, na verdade, morreu de insuficiência hepática também. Muitos bebiam muito. Mas o Mussorgsky realmente foi aquele que mais sofreu com a história do etilismo. O segundo fato da vida dele que fez com que ele tivesse um etilismo muito grande foi este daqui, né? Ele tinha um amigo que era o Victor Hartmann, que ele era pintor, mas também pintor, arquiteto, escritor, um monte de coisas. Mas ele era pintor, basicamente, e pintou vários quadros. E o Mussorgsky estava um dia passeando com ele na rua, né? Estava atravessando uma rua, eles estavam querendo arranjar lá uma exposição para os quadros, e que ele iria tocar alguma coisa também. O pessoal vai arranjando, né? Arranjando coisa para fazer. E aí o pintor, na frente dele, atravessando a rua, teve uma cefaleia aguda, uma crise, caiu no chão e morreu. Depois foram ver, ele teve um acidente vascular hemorrágico conversando com ele. Na época eles tinham 38 anos. Então assim, o Mussorgsky ficou absolutamente chocado com esse evento, né? Porque era um amigo dele, os 2 jovens, tudo de repente o cara cai duro no chão na frente dele. E dessa vez ele teve essa segunda leva de etilismo muito importante. No fundo, no fim de contas, o que acontece é que ele desenvolveu uma demência, ele desenvolveu um quadro de encefalopatia de Wernicke, ele morreu num hospital, ele chegou a ficar com paralisia, ele morreu num hospital militar. Tem uma coisa curiosa também, ele já não trabalhava mais para o exército, mas eles arranjaram lá um laudo falso para ele conseguir entrar. E no fim acabou morrendo disso. Então ele realmente morreu de etilismo.